tema dessa noite para nós é: eu não vou dar conta. Você já declarou isso? Eu já declarei isso algumas boas vezes. Eu não vou dar conta. Eu olho para uma tarefa, eu olho para algo que o Senhor me pediu para fazer. Aí eu olho para quem eu sou. Eu olho para as minhas habilidades. Ou então, são mais coisas do que eu achei que seria. Eu olho para um desafio, eu achei que ia ser algo, mas na hora que eu dou alguns passos eu vejo que era bem maior do que eu imaginava. E aí eu falo, não, eu não vou dar conta. Eu acho que o Senhor errou. Eu acho que talvez seja melhor desistir e pedir que o Senhor levante outra pessoa no meu lugar. Senhor, pede para o fulano fazer. Que isso aí eu não vou conseguir não. Já fez isso? Se você já fez, fica tranquilo. Você não foi o primeiro. Não será o último. Mas acontece que nessa noite, se você der espaço para o céu se revelar a você, Ele vai ajustar a tua percepção daquilo que Deus espera que você faça e a visão certa que Ele tem de você. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar, sempre teve. Mas o que eu gostaria de declarar, Pai, é que o Teu Espírito Santo, Teus anjos ministradores começassem a se mover na direção do coração daqueles que hoje precisam se ver da maneira que o Senhor os vê. Daqueles que chegaram aqui dizendo, eu não vou dar conta não. Eu vou fracassar mais uma vez, eu vou desapontar todo mundo, é melhor desistir agora. Espírito Santo, mostra para ele. Ele vai sair daqui tendo a certeza de que o Senhor não errou quando chamou. Obrigada, Senhor. Porque o primeiro o Senhor ministrou isso ao meu coração, para que nessa noite eu pudesse compartilhar dessa palavra ao Teu povo. Mas que eu não venha atrapalhar nada daquilo que o Senhor quer fazer. Nós estamos aqui com os ouvidos abertos e um coração sensível para ouvir Tua voz. Nós sairemos daqui declarando, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. É assim que você vai sair daqui. Essa frase, ela não precisa se limitar às vezes a desafios ministeriais, como você pode imaginar que talvez eu esteja dizendo. Tem a ver com alguns sonhos que estão diante de você. Desafios profissionais, portas que Ele abriu. Ou talvez um novo ciclo que você esteja vivendo na sua vida. Talvez a maternidade. Pediu tanto isso a Deus, mas agora que você está vivendo, você está falando, Senhor, eu não vou dar conta. É muita coisa para mim. É maior do que eu. Eu não estou à altura de realizar essa tarefa. Todas as vezes em que eu me pegava dizendo isso a Deus, sempre me lembrei de um grande homem de Deus, da palavra dele, que eu costumava dizer que eu era bem parecida. De questionar e questionar Deus até o fim, para ver se Ele desistia de me chamar para fazer aquilo que Ele estava me chamando para fazer. O nome dele é Moisés, conhece? Conhece Moisés? Aquele do Mar Vermelho? O contexto da história de Moisés você já sabe. Mas a gente vai pegar naquela parte onde, já trabalhando com o seu sogro, cuidando do rebanho do seu sogro, num dia cotidiano, fazendo o que ele já estava acostumado a fazer, uma sarça começa a pegar fogo. Isso chama a atenção de Moisés. Ele se achega nessa sarça e ele escuta o Senhor o chamando pelo nome. E aí o Senhor começa a falar com Moisés, e o nosso texto dessa noite começa aqui. Nós vamos acompanhar a leitura do texto de Êxodo no capítulo 3, a partir do verso 17 até o versículo 15. Acompanhem comigo a leitura. Disse então o Senhor a Moisés: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito,
e eu também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. E quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração. Quando o Senhor chega a Moisés e diz assim: chegou a hora, eu escutei o clamor do meu povo, é porque já há 400 anos o povo de Israel estava em terras estrangeiras e agora escravos do Egito. Aí agora imagine você, toda uma geração após geração, clamando ao Senhor que Ele se manifestasse, fizesse alguma coisa em nome deles. E aí, então o Senhor ouve o clamor de Israel e resolve fazer alguma coisa. E aí Moisés fala: peraí, eu? Mas não vai julgar Moisés não, porque a gente faz isso bem igual a Moisés. A gente clama ao Senhor pela resposta de uma crise que nós estamos enfrentando. Algo que a gente precisa que Ele faça. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo na nação brasileira? O Senhor precisa fazer alguma coisa. Aí Ele aponta você como parte da resposta. E você fala: não, eu não, né, Deus? O que eu vou fazer parte disso? Eu vou falar o que para eles quando eu chegar lá? E o Senhor fala exatamente o que você deve fazer ou dizer. E aí você fala: não, peraí, mas e se? E aquilo? É quando a gente começa a se esquivar daquilo que o Senhor nos pediu para fazer, mesmo tendo clamado por tanto tempo para que Ele fizesse. A gente se esquece que parte dos milagres da missão que Ele está nos dando é o milagre que Ele faz em nós, quando Ele capacita você para fazer o que Ele te chamou para fazer durante a missão. Se você permitir que o Senhor ajuste a tua percepção hoje, você vai sair daqui declarando: não, eu dou conta sim, Senhor. Você não vai mais dizer: não, eu não vou dar conta. Quem? Eu? Não, eu creio que vocês sairão daqui nessa noite dizendo: eis-me aqui, Senhor. Você crê nisso? Eu quero te apresentar então 4 porquês. Que quando você falar: cara, então me fala por que você acha que eu vou dar conta? Eu me conheço, tá? Eu sei bem quem eu sou. Eu sei bem quem eu não sou. E é por isso que eu estou achando que Deus talvez tenha se equivocado. Primeira coisa que você vai entender: você vai dar conta porque o que Ele está pedindo de você é diferente do que o que você acha que Ele espera de você. Eu vou repetir para que você entenda. O que Ele está te pedindo é diferente do que você acha que Ele espera de você. Você está batendo a cabeça porque o que você está tentando fazer, ou talvez a maneira com que você está tentando fazer, não foi bem o que Ele te pediu. A tua percepção está desajustada. Deixa eu desenhar para você. Quando o Senhor atrai Moisés para aquela sarça, sabe qual é a primeira coisa que o Senhor faz? Ele o chama pelo nome. Se você pegar depois o texto e ir em casa
se aprofundar e ficar atento aos detalhes. A primeira coisa, ele chama Moisés. Primeira coisa, chamou pelo nome. Logo em seguida, ele fala para Moisés: eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos seus antepassados. Tá, Karen, e aí? Deus o chamou pelo nome. Conhecia as origens de Moisés? É exatamente isso. O Senhor chama pelo nome. Ele conhece as origens. Ele sabe exatamente o que esperar de quem ele está chamando. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente de onde você veio. Ele sabe quem você é e quem você não é. E é por isso que quando ele te chama para executar uma tarefa, ele não se confunde. Quando você é atraído à presença do Senhor e ele começa a revelar para você o destino que ele tem, ele sabe exatamente quem é você, da onde você veio. Ele sabe exatamente o que esperar de você. É engraçado que nessa hora Moisés parece se esquecer disso. Porque ele começa a dizer para o Senhor: sabe, eu nunca fui bom em falar. Eu não sou bom nisso. E o Senhor começa a dizer para ele: tá, eu sei. É engraçado que até no capítulo 4, no versículo 14, o Senhor ainda diz para ele: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está dizendo: eu sei que você não é bom nisso. E para de apontar para os outros que você vê que são bons naquilo que eu te pedi para fazer. Se eu quisesse Arão, eu chamava Arão. Eu sei o que ele pode fazer. Eu sei as habilidades de Arão. Deus não pediu para Moisés para que ele fosse o melhor orador da história de Israel. Ele não pediu uma performance perfeita da parte de Moisés. Ele pediu Moisés. Ele não queria a perfeição na função que Moisés achava que Deus queria. Entendeu agora o ponto? Deus está pedindo para você uma coisa, mas você acha que Ele espera outra coisa de você. E aí você fala: eu não vou dar conta da tarefa. Ele fala: mas você não está entendendo. Eu só pedi para você ir e falar exatamente em cada vírgula o que eu vou colocar na tua boca. Isso não tem a ver com as tuas habilidades, tem a ver com a tua essência. Moisés, eu vi você. Moisés, eu atraí você à minha presença. Você tirou as sandálias da minha presença. Você reverencia o meu poder. É você que eu quero. Se eu quisesse Arão, eu buscava Arão. Eu chamava Arão pelo nome. Então não precisa se preocupar. O Senhor não se equivocou. Não é porque é uma grande igreja com muitos membros, muitas cadeiras, que talvez Ele tenha errado ao trazer um toque ao teu coração e queimar teu coração. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe o que esperar de você. Ele conhece as suas origens. Para de apontar o outro, a capacidade do outro, se comparar com que o outro é melhor que você nisso ou naquilo. Se fosse sobre habilidades, quando Saul entra na casa de Jessé para ungir um novo rei, os outros irmãos de Davi que seriam ungidos. Mas o que o Senhor fala a Samuel naquela época? Você vê o que está no exterior, as habilidades, o que se mostra. Eu vejo o coração. Da mesma maneira que o Senhor sabia bem por que Ele estava escolhendo Moisés, Ele sabia por que estava escolhendo Davi. Consegue assimilar? A questão é o coração. É a tua essência. A habilidade que o Senhor pode te dar depois. Por que não? Ele pode aperfeiçoar em você todas as coisas. Porque Ele não te chamou por causa daquilo que você pode fazer. Ele te chamou porque Ele sabe quem você é. Acontece que o que a gente faz é colocar sobre nós mesmos uma autocobrança tão rígida, não é? Uma régua de performance. É isso que às vezes a gente olha. A gente quer ser o melhor naquilo porque a gente não quer desapontar aquele que está contando com a gente. A gente quer que os outros gostem daquilo que a gente está fazendo. Mas não é aí que seu coração precisa estar. Isso torna mais pesado aquilo que o Senhor está te dando, que é para ser leve. Quando o Senhor te pede para realizar uma tarefa, é para ela ser leve. Ela pode ser difícil, de difícil execução,
Vai te custar esforço. Sim, sim. Mas eu falo que para a tua alma, isso não é para custar a tua paz. Se está difícil demais, se está custando a tua paz, eu acho que talvez você tenha se equivocado no que Deus espera que você faça. Você está colocando complicações em algo que Deus não colocou. Quando Deus vem com essa notícia para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo há 400 anos clamando por mim. Moisés não tem nem como comemorar. Isso rouba a alegria, a empolgação de uma resposta muito esperada. Só o que Moisés consegue fazer é: mas eu não consigo. Olha para mim. E a hora que eu chegar lá, o que eu vou dizer? Mas e se isso acontecer? Isso, aquilo acontecer? E parece que o Senhor está dizendo: ei, você não escutou o que eu acabei de dizer? Que eu vou tirar o meu povo da opressão e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Essa parte você esqueceu, Moisés. Porque quando os nossos olhos estão voltados para o lugar errado, naquilo que a gente acha que Deus está esperando de nós, sabe o que acontece? Isso te rouba a alegria do chamado. Isso te rouba a velocidade do teu propósito. Se liberte hoje da expectativa da performance e foque na realização do que Deus te pediu para fazer. Tira os olhos de uma performance que o Senhor não te pediu para realizar. Ele pediu só para que fosse você a realizar. Falar para você é algo que eu constantemente dobro os meus joelhos no altar de Deus e peço para que a minha visão seja constantemente ajustada. Abrir meu coração aqui para você, como se só tivesse eu e você tomando um café. Se uma filha de pastor não toma cuidado, muito da vida dela se torna sobre a performance, o que os outros esperam que ela seja, a expectativa do que ela vai se tornar. Afinal, olha o que foi plantado sobre ela. Olha o ambiente onde ela cresceu. Há uma expectativa de performance. Mas não foi isso que o Senhor me pediu para ser. Mas se eu não tomar cuidado, eu deixo de realizar o que Deus me pediu para fazer, com medo de não estar à altura da expectativa de quem não foi você que me chamou, foi o Senhor. Mas aí eu acabo atrasando o que Ele quer fazer em mim, porque eu tenho medo de não suprir a expectativa de quem não me chamou. Eu me lembro até hoje a primeira vez que o meu pai me escalou para ministrar no culto das 18 horas. Estava me lembrando, daqui mais ou menos um mês vai fazer 1 ano que eu fui ungida pastora nessa casa. Mas alguns meses antes ainda de eu ser ordenada pastora, Ele já começou a me treinar e me colocar para ministrar em alguns horários. E eu me lembro que eu estava no encontro de mulheres face a face com Deus lá no nosso campus face a face, tranquila, achando que nada me atingiria, porque eu já estava lá, eu estava em uma outra função. E aí eu recebo no grupo de pastores a escala de ministração: Karen às 18 horas. Eu falei: ele se equivocou. Ele não sabe que eu estou aqui no face a face. Ele falou: sei, é para você sair daí e vir aqui. Eu: tá. Tremi na base. Não só naquele dia em que foi o primeiro, todos os outros. Não se engane, irmão. Hoje foi engraçado que todos os pastores disseram isso. Giovanni disse isso, pastor Fausto disse isso. Eu confirmo a vocês, toda vez, de sábado para domingo, é dor de barriga, é pesadelo à noite. A gente fala: meu Deus, que é isso, Jesus? A gente está ali na sala entre os intercessores, a gente: por favor, ora, derrama sobre. A gente está ali atrás, eles estão finalizando a música do dízimo, e a gente está: canta mais um pouquinho, canta mais um pouquinho. A gente treme na base. E eu me lembro, aquele dia, foi a primeira vez que eu ministrei às 18 horas, eu chegando de carro aqui no campus. E aquele dia, porque eu havia saído do Face, eu cheguei bem perto do horário das 18 horas, estava aquela fila, pequena, né, a fila, aquela fila lá fora. E eu olhando, eu falei: Deus, eu sou a última pessoa que eles esperam subir nesse altar hoje. Eles esperam o bispo, ou então o pastor Giovanni, pastor Fabrício, algum deles que está acostumado a pregar às 18 horas. A última pessoa que eles esperam que entre depois de acabar o momento de generosidade sou eu. E aí eu falei: e aí? Eu vou desapontá-los? Existe uma
expectativa talvez. E se eu não tiver a altura do que eles esperam que eu seja? Olha onde está o peso. Mas e se eu não cumprir? E se eu desapontar meu pai? Ele está achando que eu vou me sair bem numa... Isso e aquilo. O Senhor está dizendo: eu não te pedi para ser a cópia dele. Eu não te pedi para pregar igual o pastor Giovanni. Eu não pedi para querer replicar a unção de ninguém. Eu pedi para você ser você nas minhas mãos. Isso não é sobre a performance que você vai realizar ali. Eu pedi para que hoje fosse você. Então vai ser você, independente de expectativas humanas. E aí quando você é você mesmo nas mãos de Deus, isso dá velocidade para o teu propósito. Ele não errou ao te chamar, não. Ele sabia quem você era e o que esperar de você. Essa parte você entendeu? Você vai ajustar a sua percepção? Já melhorou um pouco do porquê você vai dar conta? Aleluia. O segundo porquê é porque a confiança nele cala os questionamentos. Confiança nele cala os questionamentos. Moisés começa a questionar o Senhor: quem sou eu? Quem sou eu? O olhar de Moisés estava onde, irmão? Nele mesmo. Acontece que quando o nosso olhar está para as nossas próprias forças, geralmente, ao invés de olhar para aquilo que pode te ajudar a realizar aquela tarefa, porque você tem grandes qualidades, o que a gente faz? A gente olha para aquilo que a gente não é. Já se deparou com uma situação onde talvez numa entrevista de emprego, ou em algum teste psicológico, ou numa conversa com amigos, já tenha surgido o assunto: cara, quais são os seus defeitos? Aí você começa a desenrolar uma lista, é assim ou não é? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou bom nisso nem naquilo. Você não começa a falar um monte de defeito? A hora que você fica um pouco quieto, que ele acha que você parou, ele fala: lembrei de mais um. Eu também sou isso e aquilo. Na entrevista de emprego não, tá, irmão? Dá aquela segurada. Mas se tiver num papo com um amigo, abrindo o coração, tá valendo. Acontece que quando ele fala: tá, agora fala pra mim as suas qualidades. O que acontece? Você trava, né? Trava ou não trava? Trava. Você fica olhando para a pessoa uns 5 minutos. Falam que eu sou... Não perguntei o que os outros falam que você é. Que você enxerga em você como um ponto forte, uma qualidade. Tu não sabe dizer. A gente tem a tendência de ver o que há de pior na gente. E uma grande dificuldade de ver no que a gente é bom. E é por isso que muitas vezes, diante de um desafio, de uma missão que o Senhor nos entregou, ao invés de você crer naquilo que você tem sim capacidade para realizar, você vai ver tudo o que você não é, que pode te impedir de fazer o que Ele pediu para você fazer. E é por isso que eu estou falando para você hoje: coloca a tua confiança em quem Ele é. Coloca hoje a tua confiança em quem Ele é. Ele quer te revelar quem você verdadeiramente é, não o que você acredita ser. Já viu o vaso reclamar com o oleiro para que ele acha que ele serve? A palavra de Deus nos traz essa semelhança. O oleiro é o Senhor, nós somos o vaso. O oleiro sabe exatamente para que vai servir aquele vaso que ele está preparando. Ele fala: hoje eu vou fazer um vaso decorativo. Hoje eu vou fazer um vaso que vai carregar um líquido. Ele precisa ter um formato e um jeito diferente. Dependendo do teu propósito, ele sabe se a base vai ser mais forte, se a borda precisa ser mais delicada, se a pega precisa ter firmeza. Se ele sabe para o que você nasceu para ser, então ele sabe o que você suporta. Foi ele quem fez. A tua confiança não está em você mesmo, está naquele que te formou, no caráter dele. Se ele disse que eu posso, e foi ele quem me fez, foi ele quem me preparou, então eu posso fazer.
A minha confiança não está em mim mesmo, está nele. Ele é bom. Confie no caráter do Senhor. Confie no que Ele pensa ao seu respeito. A gente tem uma grande dificuldade em acreditar quando os outros nos elogiam. Quando os outros dizem para nós a maneira como eles nos enxergam de maneira positiva. Talvez você demore alguns anos para começar a ser curado e começar a ouvir e receber os elogios e as boas vozes diante de você. Mas se uma coisa você pode adiantar, escute hoje a voz do teu pai para você. Se ele disse que você é e você pode fazer, então você é e você pode fazer. O meu pai, ele nunca foi de nos enganar só para nos agradar. Não só comigo, com vocês também. Com a nossa equipe também. Então, por mais que por um grande tempo da minha história, eu não colocasse muito bem as fichas em quem eu poderia me tornar, em quem eu era, eu sabia quem meu pai era, eu conhecia o caráter do meu pai. Meu pai não é um homem de mentira, ele odeia isso. Se ele falou, é. Então quando meu pai vira para mim e fala, você dá conta de fazer isso aqui? Ele não está falando isso só porque ele é meu pai. Porque ele já também me disse que a última coisa que ele quer é me ver passar vergonha. Meu pai sempre falou isso para mim. Para mim e para minha irmã. O dia que vocês não forem boas num negócio, eu vou falar. Que a última coisa que eu quero é ver vocês passando vergonha. Eu sou pai de vocês, eu quero o bem de vocês. Então se eu disse, tal tarefa você dá conta de fazer, pode crer, eu boto maior fé. E eu tenho evidências de que vocês podem fazer. Não estou falando da boca para fora. Porque eu sou maior interessada em ver o sucesso de vocês. Então se o pai disse que eu posso, se o meu pai falou para mim que eu posso, então eu posso. Eu não consigo ver. Eu hoje olhando para o espelho digo, não consigo, mas o meu pai diz que sim. E se eu confio no caráter dele, então eu posso fazer. Espelhe isso agora para a tua paternidade com o Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele disse para você, eu chamei você pelo nome. E eu sei exatamente o que você pode fazer nas minhas mãos, porque a questão é quem eu sou em você. Aquilo que eu posso levar você a se tornar. Então, o Senhor não quer te humilhar, te envergonhar. Muito pelo contrário, Ele é o maior interessado em ver essa missão completa. Então, se Ele diz para você, estou chamando você. Você vai lá e vai fazer o que eu estou te mandando. Você vai falar, sim Senhor. Porque se o Senhor disse que eu posso fazer, então eu posso fazer. Porque eu sei quem o Senhor é. A minha confiança está no Senhor e não em mim mesmo. Então você vai dar conta. Se você confiar nele, os questionamentos perdem o sentido. Ele é, e isso basta. Quando nós cremos no poder do Senhor, para nos transformar em quem Ele precisa que eu seja, eu abro o caminho para uma mudança e para crescimento. Moisés não sabia falar, mas ele podia aprender. Só que a visão dele estava limitada só naquilo que ele era naquele momento. Ele não conseguia ver o que ele podia se tornar. A nossa visão também é assim. Eu me limito ao que eu vejo que eu sou hoje. Eu dificilmente consigo enxergar o que eu posso me tornar. Mas não é assim que a visão de Deus funciona sobre nós. Deixa eu te lembrar de uma coisa. O poder que você tem para viver uma transformação, uma mudança, um crescimento, está respaldada pela cruz de Cristo. Por que eu digo isso? O sacrifício que o Senhor fez na cruz por você, o preço que Ele pagou e ter ressuscitado ao terceiro dia, te tirou das mãos do inferno e te tirou das mãos de você mesmo. Você não é mais escravo de si mesmo, escravo da sua carne, limitado a ser quem você acha que nasceu para ser, aquilo que disseram que você era fadado a ser. Por causa da cruz e pelo poder dele, a ressurreição dele, porque se fomos crucificados com ele e com ele vivemos hoje, então nós podemos ser o que a cruz nos respalda para ser. Não mais escravos do pecado, mas filhos da graça. Você pode mudar.
Você pode aprender a falar, Moisés. Você pode ir além. Você pode crescer. Você pode se tornar o que muitos nem imaginavam que você se tornaria. Por quê? Porque Ele já fez. Você pode ser, porque Ele já fez o maior sacrifício. Diga bem forte para você não esquecer. Levanta uma das suas mãos de profeta aí. Diga: eu posso, porque Ele já fez. Se lembre disso. Quando a tua confiança der uma balançada por estar olhando só para aquilo que você pode fazer, você vai se lembrar do que Ele já fez. E que você não é mais escravo do pecado. Depois em casa, pega Romanos 6, versículo 14 também, e sai colando pelas paredes. Cola no seu espelho. Quando você começar a duvidar, não, quer saber, eu já tentei tantas vezes mudar. Eu não consigo mudar, não consigo ser diferente. Não dá para Deus contar comigo. Você vai se lembrar que você não é mais escravo de si mesmo. Você pode viver pela graça e para agradar o coração do Espírito Santo de Deus. Tire os olhos da sua origem e olhe para o destino que Ele aponta para você hoje. Para de olhar só aquilo que você foi no passado, aquilo que você acha que limita você. Começa a olhar o caminho que Ele está apontando. Amém? Você está comigo, irmão? Terceiro por quê? Porque eu vou dar conta então, Karen? Porque Ele é maior que os seus piores medos. Ele é maior do que os seus piores medos. Depois de começar a questionar a Deus sobre quem Ele era, Moisés começa a dizer: mas e se eles não me ouvirem? E se eles não acreditarem no que eu disser? E se... Karen, e se eu desapontar a todos? E se eu realmente for um fracasso? E se os meus piores medos se concretizarem? E se aquela experiência passada que eu tive com isso se repetir agora no presente? E se tudo aquilo que eu conheço por essa experiência provar mais uma vez que eu não dou conta? E se os meus piores medos se realizarem? Quando Moisés começa a questionar ao Senhor sobre os ICs, ele mostra que um coração tomado por preocupação e ansiedade, mais uma vez, desfocam o teu olhar de quem Deus é e o que Ele pode fazer. Não seria Deus muito maior do que a dúvida, do que os ICs? É por isso que a tua percepção precisa ser ajustada. Você tem noção? É como se a gente chegasse para Deus. Ele chega para você com sonhos e com direções bem claras, dizendo exatamente o que fazer e quando fazer. Deus não chega para Moisés sem um plano. Ele chega: olha, eu vi o que está acontecendo com o meu povo. E você vai lá no faraó e você vai dizer isso, isso, isso. Você vai dizer que eu sou. Você vai dizer isso e aquilo. E quando acontecer isso ou aquilo, Deus dá tintim por tintim, vírgula por vírgula. Mas a visão de Moisés, a insegurança de Moisés, a visão de quem ele era tão distorcida. A autoestima de Moisés estava tão lá embaixo que ele não consegue enxergar a grandeza de quem Deus era nesse ponto da história. Olha aonde a gente se coloca. É óbvio que Deus iria respaldar Moisés. Deus responde para Moisés dizendo: se eles vierem, se eles não crerem, se eles duvidarem, mostre para eles o sinal milagroso. E se eles não acreditarem no primeiro sinal milagroso, mostre o segundo. E se não crerem no segundo, mostre um terceiro. O que o Senhor estava dizendo a Moisés: eu vou te respaldar, porque sou eu que estou te mandando ir. Mas Moisés ainda assim treme na base. Igual eu e você, não adianta julgar Moisés não. Moisés começa a dizer para o Senhor: mas é que eu não sei falar. Eu nunca fui bom em falar. E o Senhor fala para Moisés: quem deu boca ao homem, Moisés? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora pois vá. Eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. E sabe o que Moisés faz agora? Senhor, eu insisto, envia outro. Deus te mostra exatamente o que Ele tem esperado de você.
Ele mostra quem você é nas mãos dele, quem você pode se tornar nas mãos dele. Ele mostra para você que ele está muito acima dos teus piores medos, porque mesmo que os seus piores medos venham a se concretizar, faz parte do seu testemunho dizer como ele te livrou. Ele já tem as respostas, o respaldo, ele tem. Mas o espírito de medo te paralisou, e isso está roubando uma parte linda da tua história. Deus, eu insisto, manda outro. Deus, eu não vou não, manda o pastor Giovanni no meu lugar. Deus, eu não vou não, levanta aquele outro para ser líder de célula. Deus, eu até trouxe essa visão aqui para o meu chefe, mas deixa que o outro apresenta para ele, vai que. E se? Manda outro, eu insisto. Quais são os capítulos lindos da sua história que você está atrasando por causa do medo? Não seria o Senhor maior do que todos eles? Ele te chamou e te comissionou, Ele não vai falhar. A gente sabe que Moisés, ele acaba indo até o Egito, ele topa, a gente vai chegar nessa parte da história. Ele vai até Faraó, vem as pragas, ele acaba deixando o povo ir. E aí, continua complicando, porque não é porque a gente aceitou o chamado que vai ser fácil. Ele se depara logo com o quê? Um mar diante dele, um exército vindo logo atrás. Mas sabe, Duma, ao invés de você começar a questionar o Senhor com questionamentos e se isso, e se acontecer aquilo, queria te convidar a pensar, e se der certo? E se quando o mar aparecer diante de você, ele se abrir? E se depois de passar pelo mar, você chegar no deserto e durante a noite uma coluna de fogo te acompanhar para que você não sinta frio, e durante o dia, naquele calor escaldante, uma nuvem te cobrir? E se quando não tiver o que comer, o maná cair do céu? E se quando você não tiver o que beber, você só falar na rocha e ela brotar água para você? E se o Senhor respaldar o que Ele te chamou para fazer, não seria Ele maior do que os teus piores medos? Querido, Ele não vai te deixar se envergonhar. Isso é sobre o nome dEle. É o nome dEle que você carrega. A missão que você leva adiante, depois do teu sim para Ele, carrega o nome dEle. É para que o nome dEle seja conhecido, é para que as pessoas olhem para a tua vida e digam: você, que não sabia falar, que estava lá isolado, cuidando de um rebanho que nem era seu, Moisés. Você, libertador do povo, vivendo sinais e maravilhas. Isso é coisa de um Deus poderoso. Isso é para que o nome dEle seja glorificado. Então, em nome de Jesus, para de olhar para aquilo que você não é e comece a olhar para quem Deus é. O caráter dEle respalda o teu chamado. Ele sabe o que esperar de você. Ele te achou no meio das malhadas, Davi. Você, o menor, Em quarto e último lugar, porque eu devo acreditar que eu vou dar conta. Porque dizer sim te permitirá viver o sobrenatural. Existe um lugar do sobrenatural que só quem crê e corresponde com o Senhor vai experimentar e acessar. Você vai se lembrar de vários homens e mulheres da palavra de Deus que, por tomarem riscos, porque deram um passo à frente, mesmo sem ver em si mesmos força ou habilidades, mas porque confiaram no Senhor, em obediência a Ele, viveram coisas que na nossa cabeça não cabe. Começa por Abraão. Recebeu do Senhor o filho da promessa na sua velhice, aquele que Deus havia dito que daria a ele. E aí o Senhor vem para ele e fala: pega esse teu filho que eu te dei, o filho da promessa, ele mesmo, sobe o monte e sacrifica ele para mim. Abraão ia falar: quê? Você deve ter confundido. Ele falou: não. Mas você vê Abraão questionando ao Senhor? Não, a palavra de Deus diz: na manhã seguinte, tomou Abraão Isaque e subiu o monte, sem ovelha de reserva, só a fé.
E isso o possibilitou viver uma provisão sobrenatural, que quem não tem fé para dar o passo não experimenta. Gideão, a gente já falou tanto dele aqui. O menor de sua casa, e sua casa, das menores tribos, toda uma nação sendo oprimida. Ele está lá bem quietinho, escondido. O anjo do Senhor chega a ele dizendo: oi, poderoso guerreiro. Ele fala: o quê? Eu? Você olhou errado. Parece Moisés. Eu? Mas quem sou eu? Mas porque ele também creu no poder daquele que estava chamando ele. O Senhor o chama só para assistir uma batalha que o Senhor mesmo vence para Gideão. Ele falou: se o Senhor está dizendo, eu vou. E aí ele experimenta coisas sobrenaturais. Pedro, dentro de um barco, no meio de uma tempestade, ele não viu um palmo na frente. Mas ele não estava sozinho nesse barco. Os outros discípulos estavam com ele. Mas Pedro, ele decide tomar alguns riscos. Ele vê um homem se aproximando. Todos eles veem um homem se aproximando no meio da tempestade. Nessas horas eles tremem na base. Deve ser um fantasma, eles disseram. E Jesus fala: não temam, sou eu. Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, mande-me que vá até você andando sobre as águas. Quem não arrisca, quem não dá o passo de fé além daquilo que vem em si mesmo, não experimenta coisas sobrenaturais. Karen, mas Pedro afundou, mas andou sobre as águas. Ele é aquele que dá os passos além daquilo que ele podia ver em si mesmo. E quando ele começa a afundar, é porque ele tirou os olhos de quem o chamou para fora do barco. Ele começa a olhar para a tempestade. Ele começa a lembrar que ele é um ser humano, ele não anda sobre as águas. Aí ele começa a afundar. Ainda assim, ali estava a mão do Senhor para puxar ele de volta. Porque se foi o Senhor quem te comissionou, Ele vai te capacitar para completar a tarefa. Quantas outras? Bom, eles creram além de quem eles eram, além dos seus questionamentos, além dos seus piores medos. Eles olharam para quem estava chamando eles. Eu disse para você que na verdade ali Moisés continua questionando o Senhor, dizendo: Senhor, eu insisto, envia outro. O Senhor se ira com Moisés, mas não abre mão de Moisés. Ele fala: talvez, Moisés, você demore um tempinho para entender que eu quero você. Mas tudo bem, você não tem aquele teu irmão levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao teu encontro. Ele será o teu porta-voz. Ele será o teu porta-voz ao povo. E por algum tempo no seu ministério, no começo do ministério de Moisés, ele precisa de Arão. Deus fala com Moisés, Deus fala para Arão, Arão fala com o povo, Arão fala com as autoridades. E Moisés, ele perde a oportunidade de vivenciar algumas coisas tão lindas ali naquele início. Ele assiste, ele faz parte, ele continua sendo usado por Deus. Ele é o líder escolhido, mas poderia ter sido pela boca dele. Deus não quer que você viva o teu chamado, a tua direção, o teu propósito pela metade. Ele quer que você pare de jogar para a responsabilidade do outro aquilo que Ele pediu para você fazer. Que Ele disse: você dá conta de fazer. Se você precisa de Arão nesse início, tudo bem, não era o meu plano inicial, mas vai chegar um momento, Moisés, onde você vai entender que eu só preciso de você. Arão pode cuidar de outras funções. Aquele que vai ver a minha face é você. Aquele que precisa subir ao monte sozinho para estar comigo é você. E é tão lindo ver o que Deus faz através da vida de Moisés quando ele entende. Deus não errou, era comigo mesmo. Atos 7:35 vai dizer: por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. E assim, com muitas maravilhas e sinais, Ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho, pelo deserto durante 40 anos. O momento em que Moisés entende que Deus só queria ele, vira uma chave no propósito dele. A gente consegue acompanhar ao longo da história. Lá agora para o capítulo 33, a palavra de Deus fala que quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés.
O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Em Deuteronômio 5:1, Moisés chamou todo Israel e lhes disse: quem falou com o povo de Israel? Moisés. Capítulo 27, naquele dia Moisés deu ordem ao povo. Capítulo 31, Moisés foi e falou essas coisas a todo Israel. Quem foi que falou? Moisés. Ele entendeu. Deus só estava me pedindo uma coisa. Eu achei que ele estava esperando que eu fosse o melhor orador. Eu entendi, ele só queria que eu entrasse na tenda. Ele só queria me usar. Ele me queria por completo. Ele queria que eu subisse ao monte, e não que eu dissesse para que outro subisse no monte em meu lugar. Tem uma parte do meu propósito que foi comissionada a mim. Ele não errou quando me chamou. Eu quero que você leia um texto comigo agora em voz alta. Salmo 56, versículo 3. Você pode ler comigo? Quando confiarei em ti. Você pode falar mais alto agora em nome de Jesus? Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Não vou confiar em mim mesmo, não. Não é nas minhas forças. A minha confiança está em quem o Senhor é. Porque Ele é, você vai dar conta. O Senhor quer te mostrar que parte do milagre que você vai viver é vencer batalhas que você nunca imaginou vencer. É superar medos que você nunca achou que iria superar. É se permitir ser usado em áreas que você achou que não tinha muito a vocação para si. Para de questionar o Senhor quando Ele te direciona para uma missão. Ele sabe quem é você. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe exatamente o que esperar de quem Ele chamou. Para de atrasar o teu propósito por causa do medo. Hoje, agora, não é amanhã, hoje, 20 de outubro, nesse horário, neste culto, você vai repreender o espírito de medo que tem te paralisado de cumprir o que Deus tem te pedido para fazer. Você vai declarar guerra com os teus pensamentos que estão ao contrário daquilo que o céu já declara sobre você. Você vai dizer: eu não vou mais de deixar de viver o que Deus me chamou para viver. Não. Inferno, você perdeu. Eu vou viver tudo que o Senhor me chamou para viver, porque Ele não errou quando me chamou. Naquela sarça, foi o meu nome que Ele chamou. Se coloque em pé no seu lugar, irmão. Não permita que hoje o teu olhar permaneça voltado para aquilo que você não é, voltado para os teus medos. O medo de não suprir a expectativa de alguém, de não ser o que alguém esperava que você fosse. Que as pessoas dissessem: eu achei que ela ia ser melhor. Você só precisa ser e fazer quem Deus te chamou para ser e fazer. Que os seus olhos hoje se voltem para quem Ele é, e que isso seja o bastante para você. Que em nome de Jesus as mentiras e os sofismas caiam por terra. Você é quem Deus diz que você é, e você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu posso fazer o que Deus diz que eu posso fazer. Você pode declarar isso comigo, para você mesmo? Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu posso fazer tudo que Deus diz que eu posso fazer. Fala assim: ouviu, Satanás? Eu sou quem o meu Pai diz que eu sou. E se Ele diz que eu vou atravessar o mar, eu vou atravessar o mar. Se Ele diz que eu vou concluir essa tarefa, eu vou concluir. Se Ele diz que é para eu me levantar, eu vou me levantar. Porque é sobre quem Ele é. Eu vou te dar alguns minutos, segundos, para que você interaja com o que Deus está movendo no teu coração. Para de procrastinar o teu sim para Ele. Para de ser igual Moisés. Ele basta. Os questionamentos se calam. Não tem mais quem sou eu. Não tem mais, mas
em si não tem mais nada disso, porque Ele já fez. E hoje você toma uma decisão de viver o sobrenatural, porque você vai tomar os riscos. Em nome de Jesus, eu creio nisso. O medo não vai me parar. Eu sou, comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Declare isso com todo o seu coração. O medo não vai me parar. Estremece agora as portas do inferno. O grande eu sou, comigo está. É Ele que me responda. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou, comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou, comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Ah, Espírito Santo. Que a percepção da tua glória nesse momento, na vida dos teus filhos, seja maior, muito maior do que a intensidade que o medo que eles já sentiram alguma vez. Eu peço para que isso aconteça nesse momento, a maneira de selar o que eles estão experimentando agora com o Senhor. Traz uma porção da glória perceptiva para aqueles que estavam paralisados pelo medo, para que eles sintam, e esse momento cele a tua presença, a tua glória. Quem o Senhor é muito maior do que o medo que eles já sentiram até hoje, é muito maior do que os questionamentos que eles tinham a respeito de quem eles são. Enche, Pai, enche esse ambiente com uma percepção que o céu tem sobre nós. Traz uma percepção agora. Traz quem o Senhor diz que eu sou. Fala, Senhor, ao ouvido dele, ao ouvido dela. A percepção que o céu tem. A percepção que o céu tem. Você aí na tua casa, o Senhor invade você agora. Deixa Ele te dizer como Ele te vê, aquilo que Ele diz que você pode fazer. O medo sai. Está repreendido o espírito de medo sobre a tua vida agora. E Ele vai embora pelo poder da cruz. A cruz me responde a ser quem Ele me chamou para ser. Ah, Espírito Santo de Deus. O medo nunca mais vai me parar. Eu creio nisso, Senhor, e eu declaro isso sobre os teus filhos. Há uma grande obra para ser feita. Há uma nação que clama. Há uma nação escrava dos seus próprios pecados, de uma mente escravizada. O Senhor nos atrai a sarça, nos atrai a presença, porque alguém precisa ir. E o medo não vai me impedir, porque isso não é só sobre mim. É sobre uma nação que há anos e anos escrava está. E o Senhor quer se revelar. O medo não vai parar, Igreja Amor e Cuidado. O medo não vai parar nenhuma igreja dessa cidade. O medo não vai parar nenhuma igreja dessa nação. Porque a glória do Senhor cobrirá o Brasil. Porque Ele nos chamou para uma grande obra. E o medo não vai nos parar. Não. As portas do inferno não resistirão contra a igreja do Senhor. Porque eu sei quem Ele é e o que Ele pode fazer através de mim.
eles saiam daqui, Jesus, encorajados, com suas espadas empunhadas, sem as sandálias nos pés, com grande temor pela presença sempre e sempre. Pai, que o teu grande amor, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus nos cubram e se multipliquem sobre nós, não só hoje, mas por todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você se levanta hoje, irmão, e você vai para a tua semana